tudo bem com vocês? Prazer, meu nome é Natanael Freitas, sou professor de informática aqui no Ciência Exata e no vídeo de hoje, dando continuidade à nossa série de aulas com correções de temas específicos, vou corrigir com vocês algumas questões sobre o editor de apresentações mais popular do mundo, Microsoft PowerPoint. Bora lá? As opções a seguir apresentam extensões de tipos de arquivos que podem ser salvos no Microsoft PowerPoint 2016 PR, à exceção de a finalha. Pessoal, para começar aqui, uma questãozinha bem tranquila. Ela está perguntando qual das alternativas não é uma extensão válida do Microsoft PowerPoint 2016. Para começo de conversa, o que é uma extensão? Uma extensão é basicamente um sobrenome do arquivo. O que a extensão me diz? Me diz o tipo de arquivo. E sabendo o tipo de arquivo, consequentemente, eu sei qual programa, qual software que pode abrir aquele arquivo. Então, por exemplo, a extensão .jpg. Essa é uma extensão de imagem. Geralmente, quando você tira uma foto digital, como uma foto do seu celular, ela é salva na extensão JPG ou JPEG. Então eu sei que os arquivos com o formato JPEG podem ser abertos por visualizadores de imagem. E a questão está querendo saber qual dessas alternativas tem uma extensão que não pode servir para salvar um arquivo do Microsoft PowerPoint 2016. Tendo isso em mente, bora ver cada alternativa. A. PPTX. Essa daqui está errada. Por quê? PPTX é uma extensão padrão do PowerPoint, apresentação comum. B. PPTM. Essa daqui, pessoal, ela também está errada. Por quê? Observe que a PPTX e a PPTM, elas são bem parecidas. Muda apenas uma letra, no caso aqui X, no caso aqui M. E por que elas são parecidas? Não é à toa. Porque ambas se referem a extensões do PowerPoint, só que a diferença é que a PPTM é uma apresentação do PowerPoint com macros habilitadas. Macros. A ferramenta de macros é uma funcionalidade que tem no pacote Office que permite você fazer algumas programações, algumas automações dentro dos arquivos. Então a B está errada. C. PPSM. Essa daqui também está errada. Por quê? PPSM é uma extensão que serve para apresentação de slides para execução direta, também com suporte a macros. Então essa extensão aqui é para aquele slide que você já abre e ele já vai executar de uma vez. Ele não passa necessariamente por aquela tela de edição. Então a C está errada. D. WMV. Pessoal, observem que a B e a C, pela lógica, dava para a gente supor que elas eram extensões do Microsoft PowerPoint, porque elas têm nomes bem parecidos, todas começam com PP, de PowerPoint. Mas e essa WMV? Ela é uma extensão válida para salvar um arquivo do PowerPoint? É sim. O que é essa extensão WMV? É uma extensão de vídeo. Peraí, então quer dizer que eu posso salvar um arquivo do PowerPoint em vídeo? Posso sim. Então, por exemplo, você pode de repente ter uma apresentação e aí você programa para que cada slide fique um tempo na tela. Por exemplo, você vai ter 10 slides de 30 segundos. Aí você bota a apresentação para rodar. Tem como você salvar esse arquivo como um vídeo de 3 minutos, que vai ser o tempo total da apresentação. Então, WMV também é uma extensão válida. É CMX. CMX é o quê? É Core MetaLife Exchange. Esse é um formato de arquivo que é usado em softwares de edição de imagem como o CorelDRAW, mas usado em projetos gráficos. Então, embora o PowerPoint tenha suporte para recursos gráficos como imagens, vídeos, ele não é necessariamente o editor de imagem como o CorelDRAW. Então, essa aqui está errada. Então, a alternativa certa aqui é de exata. Um servidor da prefeitura deseja que a apresentação que está sendo elaborada com o programa Microsoft PowerPoint 2016 em sua configuração padrão seja reproduzida continuamente na tela do computador. Isto é, que entre em
loop e reinicie automaticamente ao chegar ao último slide. Para tanto, ele deverá acessar a guia Apresentação de Slides, acionar o botão Configurar apresentação de slides e, na caixa que se abrir, selecionar a opção. Pessoal, é o seguinte, a questão está falando que um servidor da prefeitura está elaborando uma apresentação no Microsoft PowerPoint de 2016. E ele quer que essa apresentação fique rodando em looping. Isso é, que ela fique reiniciando automaticamente assim que chegar no último slide. E aí, para isso, ele foi na guia Apresentação de Slides, acionou o botão Configurar apresentação e a questão está perguntando, dentro dessa tela de configurar a apresentação de slides, qual a opção que ele tem que selecionar para que a apresentação dele entre em looping. Isso é, para quando ele finalizar a apresentação, ela seja reiniciada. Bora ver cada alternativa então. A. Apresentar constantemente até acionar Alt. Essa daqui está errada, porque a tecla Alt não é usada para encerrar apresentações em looping do PowerPoint. B. Exibir continuamente até acionar a tecla Enter. Essa daqui está errada, porque a tecla Enter ela serve para avançar slide. Então, a tecla Enter já tem um papel, que é passar para o próximo slide. C. Mostrar ciclicamente até Tab ser acionada. Essa daqui é errada. Como no caso da tecla Alt, a tecla Tab não tem essa função no modo apresentação. D. Recomeçar periodicamente até acionar End. Pessoal, End é o quê? End é final. Então, a tecla End, ela faz a apresentação ir para o último slide. Ela não faz o slide ficar em looping, ficar iniciando automaticamente. Então, ó, se a A, B, a C e a D estão erradas, só pode ser então a E. É repetição contínua até esquecer pressionada. Então, a alternativa certa aqui é de exato. Pessoal, quando a gente vai nessa configuração aqui, apresentação de slide, e configurar apresentação de slide, tem uma opção dentro dessa tela de configurar apresentação de slide, que é literalmente isso, repetição contínua até esquecer pressionado. Para ficar mais didático, bora ver isso na prática, no próprio PowerPoint? Pessoal, eu tô aqui então agora no meu PowerPoint, e eu vou seguir o caminho que a questão falou. Eu vou então aqui em primeiro em apresentação de slides, que é essa guia aqui. Aí eu vou aqui em configurar apresentação de slides. E observem que aqui, ó, opções de apresentação. Tem repetir até esquecer pressionada, apresentação sem narração, apresentação sem animação, desabilitar aceleração gráfica de hardware. Então, observem que a única tecla citada que vai alterar a repetição da apresentação é a tecla S. Por isso que a alternativa certa aqui, como a gente viu, é a E de exata. A respeito dos conceitos e modos de utilização de aplicativos para edição de texto, planilhas e apresentações, bem como do sistema operacional Windows, julgue o próximo item. As apresentações no Microsoft PowerPoint podem ser complementadas com ferramentas de edição de vídeo e formulário, por exemplo. Essa daqui, pessoal, ela é certa, ela é verdadeira. Porque o PowerPoint é um software que ele é muito versátil. Então, dentro dele, você pode trabalhar com anexos diversos. Você pode inserir imagens, você pode inserir vídeos, áudios, etc. E além de você poder inserir anexos, você pode editar esses anexos dentro do próprio PowerPoint. Obviamente, você não vai conseguir fazer uma edição tão avançada. Então, por exemplo, se você upar um vídeo para o PowerPoint, você pode fazer algumas edições básicas nele. E no caso de formulários, você pode, por exemplo, integrar o PowerPoint com o Microsoft Forms, que é o software criador e gerenciador de formulários do PowerPoint. Então, em síntese, é isso. O PowerPoint permite que você consiga fazer algumas edições básicas de vídeos e você pode também trabalhar com integração de formulários. Por isso que essa daqui, ela tá certa. E pessoal, para ficar mais didático, bora ver isso na prática no próprio PowerPoint? Pessoal, eu tô aqui então no meu PowerPoint e eu vou inserir um vídeo e vou mostrar algumas opções de edição. Eu vou aqui então em inserir e aí depois eu vou vir aqui em mídia, vou vir em vídeo, vídeo meu PC e eu vou selecionar esse arquivo de vídeo chamado vídeo. Aí observe que aqui eu tenho algumas opções de edição. Tem aqui correções ali no caso mais da parte visual. Tem também aqui cor,
moldura do cartaz. Você também pode cortar o vídeo. Então, vou querer cortar o vídeo para vocês verem. Então, ó, observem que eu posso mexer no tamanho do vídeo, posso também mexer na borda do vídeo, posso botar uma borda aqui laranja, também posso botar alguns efeitos no vídeo. Então, embora o PowerPoint não seja um software específico de edição de vídeo, ele permite que, uma vez que tem um anexo de vídeo nele, você consiga fazer algumas edições básicas. E quanto, por exemplo, aos formulários, se você vir aqui em inserir e em suplementos, aqui em meus suplementos, você pode, por exemplo, criar um formulário no Forms e integrá-lo com a sua apresentação do PowerPoint. Lembrando que no caso dessa funcionalidade, como ela trabalha com a interface entre dois softwares diferentes, ela vai funcionar de uma forma bem mais fluida. No caso, no PowerPoint online, isso é o PowerPoint do Office 365, do que no PowerPoint que é instalado localmente, como é o caso do meu, beleza? Um usuário utilizando o Microsoft PowerPoint 365, isto é, o PowerPoint online em nuvem, em sua configuração padrão, está construindo uma apresentação e deseja compartilhar o arquivo com outros membros da equipe para edição em tempo real, garantindo que todas as edições fiquem registradas de forma automática. Assinale a alternativa que apresenta a melhor sequência de ações que atenderia a esse usuário. Pessoal, é o seguinte, então esse usuário está querendo criar uma apresentação no PowerPoint, colocá-la na nuvem, isso é, no PowerPoint 365, e ele quer compartilhar com outros membros da equipe, de modo que todos possam editar em tempo real. Então, por exemplo, eu e você, a gente pode mexer no arquivo ao mesmo tempo. Então vai ser ali síncrono. E ele também quer que todas as edições fiquem registradas de forma automática. Essa questão de edição em tempo real é basicamente de edição síncrona. O que seria essa edição síncrona? Eu e você poder mexer ao mesmo tempo. E essa questão de fiquem registrados de forma automática é o que a gente chama de controle de versões. E o que é o controle de versões? É, por exemplo, você ter um arquivo que foi editado por várias mãos e aí você consegue ver quem editou e o que editou. Você consegue puxar um histórico. Então, por exemplo, vamos imaginar que tem um arquivo que nós dois estamos editando. Se eu quiser ver o que você fez ontem às 4 da tarde, eu consigo ver pelo controle de versões. Tendo isso em mente, bora ver então cada alternativa. B. Exportar a apresentação com um PDF e solicitar feedback via e-mail. Essa daqui está errada. Por quê? Primeiro que PDF não é editável. A ideia do PDF é justamente ser um documento que ele mantém ali o seu formato em diferentes dispositivos. E além disso, solicitar o feedback via e-mail só tornaria tudo mais burocrático. A ideia é que várias pessoas possam mexer ao mesmo tempo. C. Salvar o arquivo em uma pasta de rede compartilhada e registrar manualmente as alterações. Essa parte aqui de salvar o arquivo em uma pasta de rede compartilhada até que faz sentido, porque isso aqui pode ser, por exemplo, uma pasta no Drive. Mas essa questão de registrar manualmente as alterações não faz sentido, porque aqui está falando que eu quero que as edições fiquem registradas de forma automática. Então esse manualmente aqui já torna a alternativa errada. D. Ativar o modo de revisão do PowerPoint para que cada alteração seja registrada. Essa daqui está errada, porque o modo de revisão não registra as alterações. Quem faz isso é o controle de versões. O modo de revisão só serve para revisar. E. Usar o recurso anotações de comentários para revisar o conteúdo. Essa aí também está errada, porque os comentários são apenas observações. Eles não permitem edição direta do conteúdo. Então, por eliminação, só sobrou aqui a salvar o arquivo no OneDrive. O que é o OneDrive? O OneDrive é o serviço de armazenamento em nuvem da Microsoft. Compartilhar o link com permissões de edição. O que seria essa permissão de edição? Imagina a seguinte situação. Você criou lá o arquivo. E aí, você quer que algumas pessoas da sua equipe possam editar, de outras só possam visualizar. Essa configuração do que cada um pode fazer ou não é o que a gente chama aqui de permissões.
Então, no caso, a permissão de edição é aquela permissão em que a pessoa pode mudar o conteúdo do arquivo. Agora, por exemplo, se fosse permissão de visualização, a pessoa só poderia visualizar o conteúdo, mas não poderia alterar ele, não poderia editá-lo. E ativar o histórico de versões. Histórico de versões é justamente o que eu falei. É a funcionalidade que serve para fazer controle de versões. Então, a alternativa certa aqui, a de acertou. E pessoal, para ficar mais didático, bora ver no próprio Microsoft PowerPoint 3.5 como que funciona essa questão de você compartilhar um arquivo para edição em tempo real e também como funcionar a questão de histórico de versões e permissões também de cada usuário. Pessoal, eu tô aqui então no meu OneDrive e aí eu vou clicar aqui nesse arquivo que está em pptx teste. Tá abrindo. E aí, ó, observe que é um slide vazio. E o que eu vou fazer? Bom, o arquivo ele já está salvo no OneDrive, então eu fiz o upload desse arquivo do meu computador para o OneDrive. E agora eu vou compartilhar um link com permissões de edição. E como que eu faço isso? Vou vir aqui em File, o arquivo. Aí vou vir aqui em Share, ou compartilhar. E aí eu vou aqui em Share with People, isso é, compartilhar com as pessoas. E aí, quando eu venho em Share with People, tem aqui Share, no caso compartilhar, e aqui eu posso colocar o nome, grupo ou e-mail, e clicando nesse lapisinho aqui ao lado, eu consigo colocar a permissão. Se a pessoa pode só editar, quem edite, ou se ela pode só visualizar, quem viu. Então, aqui é basicamente só colocar o e-mail. E o que seria o histórico de versões? É justamente o registro das edições que foram feitas. Então, por exemplo, ó, eu vou vir aqui, eu vou inserir uma caixa de texto. E se eu vier aqui em File, se eu vier aqui em Version History, ou histórico de versões, eu consigo ver, ó, quem fez as edições e quando. Então, ó, teve uma edição minha aqui há 16 minutos atrás e teve uma outra há 23 minutos. Então, é basicamente dessa forma que eu consigo pegar um arquivo no PowerPoint, subir ele para a nuvem, compartilhar com as pessoas para editar, definindo ali qual que vai ser a permissão de cada uma, consigo ainda ter o controle de quem editou, o que editou e quando editou, pelo histórico de versões, beleza? Considerando o Microsoft PowerPoint 2016 em sua configuração padrão, assinala a alternativa que apresenta corretamente a ferramenta ideal para criar modelos de apresentação com elementos padronizados como logo, data, autor e número da página, garantindo consistência em todos os slides. Pessoal, imagine a seguinte situação. Você vai ter que fazer um slide para uma apresentação do trabalho. E por ser uma apresentação corporativa, tem que ter uma certa padronização. Então, por exemplo, o logo da empresa vai ter que aparecer em todos os slides. Também seria interessante ter a numeração do slide na parte de baixo. E aí, você pode colocar esses elementos um por um em cada slide. Só que isso aí demoraria pra caramba. A questão está perguntando qual que é a ferramenta presente no PowerPoint 2016 que permite você criar um modelo de apresentação com elementos que vão sempre se repetir. Então, por exemplo, você vai ter lá o slide com o logo da sua empresa e aí, assim você criar um novo slide, ele já vai vir com o logo, já vai vir com os elementos padronizados, garantindo a consistência. Isso é, algo que independente do slide, continua lá. Que ferramenta é essa? Bora dar uma olhada? Cabeçalho e rodapé? Tá errada. Por quê? Cabeçalho e rodapé serve apenas para inserir itens como data, rodapé no slide, mas não controla o layout completo. Então você consegue colocar cabeçalho e rodapé, mas individualmente. No caso dessa ferramenta, ela vai conseguir trabalhar com cabeçalho e rodapé, mas colocando em todos os slides. A ferramenta de cabeçalho e rodapé por si só serve no nível do slide individual. B. Arquivo padrão. Para começo de conversa, isso não é uma ferramenta específica do PowerPoint para estruturar layouts. Um arquivo ele pode ser salvo com padrão, só que não é exatamente o recurso que a gente está buscando para editar elementos que vão ser globais, que vão se repetir em todos os slides. Então tá errado. D.
design do tema. O que o design do tema faz? Ele define elementos como fontes, cores e efeitos. Só que ele não permite controlar diretamente elementos fixos, como posição de logotipo, campo de rodapé, cabeçalho, etc. Então, o design do tema, ele por si permite que você edite apenas o slide individual. Ele não vai permitir que você consiga aplicar essa mesma formatação a todo o slide. É modelo pré-definido. Como o próprio nome diz, o modelo pré-definido é só um modelo pronto. É um slide mais ou menos pronto que você só tem que ir e rechear com algumas informações. Ele pode agilizar bastante a sua vida, só que ele não é uma ferramenta de edição que vai garantir uma certa consistência. Lembrando que a gente está buscando uma ferramenta ideal que vai te ajudar a criar um modelo pronto e não a abrir um modelo pronto. Então a E está errada. Por eliminação aqui só sobrou a C, slide mestre. O que é o slide mestre? O que é o mestre? Mestre é aquele que guia, aquele que dá modelo. O slide mestre no Excel é uma ferramenta que permite você dar uma configuração que vai ser padrão para todo slide, vai repetir todos os slides. Então você pode inserir logo, data, autor, número do slide, etc. Então, a alternativa certa aqui é de ciência exata. E pessoal, para ficar mais didático, bora ver na prática, no próprio PowerPoint, como que funciona esse slide mestre? Pessoal, eu estou aqui então no meu PowerPoint e eu vou mostrar rapidamente como a gente usar a ferramenta de slide mestre. Imagine que eu estou montando aqui o slide de uma aula para vocês. E eu quero que em todos os slides dessa aula tenha o logo do Ciência Exata no fundo. Eu poderia fazer o seguinte, poderia vir aqui em inserir, imagens, inserir no primeiro slide. Aí depois só vim aqui, ó, duplicar. Dá para eu fazer isso? Dá, mas seria muito trabalhoso. Tem um jeito de eu usar esse slide padrão automaticamente, que é o slide mestre. E como que a gente faz? Primeiro, vou vir aqui na guia de exibir. A depender da sua versão do PowerPoint, pode estar escrito exibição. Eu vou vir aqui em slide mestre. Aí eu vou selecionar esse primeiro slide, que vai ser o slide mestre. Então, tudo que tiver nesse slide vai refletir no resto da apresentação. E agora eu vou vir aqui em inserir, vou aqui em imagem, vou escolher meu logo. Aí eu vou posicionar ele mais ou menos aqui no meio. Aí eu vou voltar aqui na minha aba de slide mestre. E eu vou fechar o modo de exibição mestre. E agora, ó, observem que toda vez que eu criar um slide automaticamente, o slide já vai vir com o logo. Por quê? Porque todo slide que eu criar vai seguir o padrão que foi definido pelo slide mestre. Então, essa é a funcionalidade do slide mestre. Ela serve para cuidar da padronização e consistência das apresentações do PowerPoint, beleza? Com relação ao recurso de inclusão de imagens oferecido pelo ícone Imagens, acessível a partir do menu Inserir do Microsoft PowerPoint 365, avalie as afirmativas a seguir e assinale V para verdadeira e F para falsa. Pessoal, revisão rápida. O que é esse Microsoft PowerPoint 365? É basicamente uma versão do PowerPoint que está na nuvem. Isto é, para você acessá-la, você não precisa instalar nada no seu computador. Só precisa ter um navegador e conexão com a internet. E a questão está perguntando o que é verdadeiro a respeito da funcionalidade de inserir imagens dentro do Microsoft PowerPoint 365. Bora lá, a primeira. As imagens a serem inseridas na apresentação podem estar previamente armazenadas localmente no disco rígido ou drive virtual do usuário. Essa daqui, pessoal, ela é verdadeira. O que significa falar que a imagem está armazenada localmente? Significa falar que a imagem está armazenada no dispositivo que o usuário está usando para acessar o PowerPoint. Então, por exemplo, se você estiver acessando o PowerPoint 365 do seu computador, você pode inserir no PowerPoint 365 uma imagem que está salva no seu dispositivo, uma imagem que está salva localmente. Então tem essa possibilidade de inserir uma imagem que está salva no seu dispositivo, ou você pode também inserir uma imagem que está no drive virtual do usuário,
como por exemplo o OneDrive. Na realidade, quando você vai no PowerPoint 365 e você clica em inserir e depois em imagem, aparecem 3 opções. A primeira é este dispositivo, que serve para você inserir as imagens que estão salvas localmente ou no drive virtual do usuário, como o OneDrive. A segunda opção, imagem de estoque, isso é, você consegue inserir imagens que fazem parte de um banco de imagens próprio da Microsoft, que já vem ali no Office. E tem a terceira opção, que é pesquisar na web, que permite você buscar imagens na internet diretamente pelo PowerPoint, por exemplo, via Bing ou via algum outro buscador. Agora bora para a segunda. As imagens a serem inseridas na apresentação podem ser parte de um conjunto de imagens de estoque. É o que eu tinha falado. Caso o usuário não tenha uma imagem salva no seu computador ou no seu drive, ele pode também escolher uma das imagens que são oferecidas pelo próprio banco da Microsoft. No caso aqui, as imagens estoque. Então a segunda é verdadeira. A terceira. As imagens a serem inseridas na apresentação podem ser online e baixadas diretamente na internet, que é o que eu tinha falado. Há também a opção ainda de buscar, por exemplo, uma imagem pelo Bing ou por algum outro buscador. Então a terceira também está certa. As afirmativas são, respectivamente, VVV, que aqui vai ser a alternativa B de bola. Um servidor vai preparar uma apresentação de resultados no PowerPoint. Para manter o interesse do público, recomenda-se... Pessoal, questão super tranquila. Essa é basicamente uma daquelas questões que cai na prova pro concurseiro não zerar. A situação é a seguinte: tem um servidor, tem um funcionário, que ele vai preparar uma apresentação de resultado. Então, ele vai montar ali uma apresentação no PowerPoint e vai compartilhar com os colegas. E a questão está perguntando como que ele pode preparar essa apresentação de modo a manter o interesse do público. Imagina a seguinte situação. Imagina que você é uma das pessoas que vai assistir essa apresentação. O que te ajudaria a manter o interesse ali na apresentação? Para começo de conversa, nesse tipo de situação, qual que é o papel da apresentação do PowerPoint? O papel da apresentação de PowerPoint nesse tipo de situação é ser uma ferramenta, ser um suporte. Então, por exemplo, quando um corporativo ou um funcionário está apresentando ali os resultados, a parte mais densa, a parte com mais conteúdo, é o que ele está falando, está na fala, está na explicação dele. O slide, a apresentação do PowerPoint, vai servir apenas como suporte, como complemento. Então, só vai ajudar as pessoas a entenderem o raciocínio dele. Tendo isso em mente, bora ver cada alternativa. B. Inserir todo o conteúdo em longos parágrafos escritos, garantindo clareza na apresentação. Essa daqui, pessoal, ela tá errada. Por quê? Colocar muito texto no slide deixa eles cansativos e desinteressantes. O público perde o foco. Além disso, lembrando, o objetivo do slide é complementar, é dar suporte. Não tá ali para ler na íntegra. C. Usar apenas gráficos sem legendas ou explicações. Pessoal, essa C está errada por causa de duas questões. Primeiro, por causa desse apenas. Toda vez que você vê uma questão que usa palavras como apenas, sempre, nunca, essas palavras que transmitem ideia de algo muito restrito, olhe com um pouco mais de calma. E além disso, é o seguinte: um gráfico, ele pode enriquecer a apresentação? Pode ser bom? Pra caramba! Por exemplo, você pode ter ali um gráfico que vai mostrar a quantidade de reclamações resolvidas num certo setor. O gráfico é uma ferramenta que pode ser muito útil, desde que ele esteja contextualizado. Porque não vai adiantar nada você olhar para um monte de barra, mas pô, o que aquilo ali significa? E como que a gente contextualiza um gráfico? Como que eu vou saber o que o gráfico está representando? É pelas legendas e pelas explicações. Por isso aqui que a C está errada. D. Evitar qualquer recurso visual como imagens ou animações. Essa D também, pessoal, ela está errada. Porque recursos visuais como imagens e animações ajudam a dar uma certa dinamicidade. Então, a ideia é justamente ter menos texto
e conseguir chamar mais a atenção do público com coisas mais enxutas e com imagens que sejam pertinentes ou outros recursos gráficos. Então, por isso que a D está errada. E utilizar diferentes fontes, cores e estilos em cada slide, criando atratividade ao público. Essa E, pessoal, ela está errada. Por quê? Essa variação na parte gráfica vai prejudicar a leitura e padronização, causando distração. Então imagina a seguinte situação. Você está lá numa palestra, aí você está acompanhando o slide. Aí você vê que uma parte do slide está com uma fonte azul e a outra parte está com uma fonte amarela. Só o fato de não ter uma fonte com cor única pode fazer com que você preste menos atenção na fala ali de quem está fazendo a apresentação e fique um pouco confuso. Então, é uma boa prática ter uma padronização. O problema não é ser colorido, o problema é o excesso. Uma padronização, algo mais sóbrio, vai favorecer bastante que o slide cumpra o objetivo dele, que é o quê? Ser um suporte para quem está fazendo a apresentação, ou está dando a palestra ou aula. Então, se a B, a C, a D e a E está errada, por eliminação só sobrou a A. Usar slides com pouco texto, essa aqui está ok, porque lembrando, o slide ele serve só para complementar a fala ali do orador, de quem está apresentando. Imagens também são recursos interessantes, e tópicos objetivos, então assim, tópicos enxutos, por exemplo, você bota ali as 3 principais ideias, de modo que quem bater o olho já vai entender qual é a conexão entre elas e o que você está querendo dizer, complementando, isso aqui é uma palavra muito importante, a explicação oral. Fechou com chave de ouro? Então, a ideia do slide nessa situação aqui é ser um complemento, ser um suporte ali para a fala do orador, no caso aqui do servidor. Então, a alternativa certa aqui, a de acertou! A guia da faixa de opções do programa Microsoft PowerPoint 365, versão desktop em português Brasil para Windows, que contém os recursos recortar e colar pessoal, questãozinha bem tranquila. Ela está perguntando qual que é o nome da guia do Microsoft PowerPoint 365, que contém os recursos recortar e colar. Bora ver então cada alternativa. A. Arquivo. Errada. Porque a aba de arquivo ela é usada para salvar, abrir, imprimir, etc. Ela é mais usada para operações ligadas à manipulação do arquivo e não para recortar e colar. C. Transições. Também está errado. Por quê? Transições. Essa aba controla os efeitos entre os slides, controla as transições entre os slides. Então vai cuidar mais dessa parte mais artística da passagem do slide para outro. D. Design. Também está errado. Por quê? A guia de design serve para você acessar ferramentas ligadas a temas e aparências do slide, mas uma parte mais estética, visual. Também está errada. E. Inserir. Está errado, porque a aba de inserir serve para você adicionar imagens, tabelas, gráficos, vídeos, etc. Por eliminação, só sobrou a B, página inicial. Pessoal, o que geralmente tem na página inicial da maioria dos programas do pacote Office? Quando eu falo pacote Office, tanto os programas do Office que são instalados localmente, como as versões mais antigas, como o Office 365, que é baseado em nuvem. Na página inicial, tem uma subaba que é a área de transferência. E o que é a área de transferência? É um local temporário que armazena textos, imagens e outros dados copiados ou recortados de qualquer lugar, seja dentro ou fora do Office. E aí, dentro dessa área de transferência, temos as ferramentas de recortar, copiar, colar, formatação de texto, etc. Então, a área de transferência na página inicial, ela acontece no PowerPoint, mas acontece também, por exemplo, no Word, no Excel, etc. Então, a alternativa certa aqui, pedir bola. E pessoal, bora dar um pulinho rápido no PowerPoint 365 para a gente ver na prática o que é essa área de transferência. Pessoal, eu tô aqui então no meu PowerPoint 365. Aí observem, ó, que eu vou aqui em início, que também poderia ser página inicial. Vai depender muito da versão. E aí, ó, quando vocês clicam aqui em área de transferência, aparece as seguintes opções: recortar, copiar, colar.
Então, é basicamente esse o papel da área de transferência. É o local temporário que armazena arquivos, textos, imagens, dados que você vai fazer alguma operação com ele. Então, por exemplo, eu tenho aqui o trecho dessa música. Vou selecionar aqui, vou vir em início, e eu vou vir aqui em recortar. Observe que o texto sumiu. Onde que esse texto está? Onde que ele está armazenado até eu colar? Ele está na área de transferência. Então, quando eu vim aqui em colar, permitir, o texto voltou. Então, a área de transferência serve basicamente para isso. Ela é uma memória temporária que armazena arquivos, imagens, textos que você está usando ali no Office. E podem ser tantos textos do próprio programa, como também de programas externos, beleza? O programa PowerPoint da Microsoft é utilizado para a criação de apresentações visuais por meio de slides. Mas ele também permite a impressão dos slides sob a forma de folhetos. O número máximo de slides por folheto permitido pelo PowerPoint é... Pessoal, é o seguinte. O PowerPoint ele permite imprimir os slides em forma de folhetos, também chamados de handouts. E como que funciona esse folheto? Você coloca vários slides em uma mesma página. E quantos slides você pode colocar em uma mesma página? Tem alguns números que já são pré-definidos por configuração do próprio PowerPoint. A gente pode botar ou um slide, ou 2 slides, ou 3 slides, ou 4 slides, ou 6 slides, ou 9 slides. O número máximo, então, é 9 slides. E a questão está perguntando aqui, o número máximo de slides por folheto permitido pelo PowerPoint é, então aqui é 9, que vai ser a alternativa D de dado. E pessoal, para ficar mais visual essa questão da impressão por folheto ou por handouts, bora pro próprio PowerPoint para a gente ver como que funciona? Pessoal, eu estou aqui então no PowerPoint e eu vou usar como exemplo o próprio slide das questões. E como que funciona a questão do folheto? Eu vou aqui em arquivo, aí eu vou depois em imprimir. Aí aqui em imprimir, eu vou clicar aqui nessa opção de layout. E observe que nessa opção de layout tem aqui folhetos. Então tem um slide, 2 slides, 3 slides, 4 slides na horizontal, 6 slides na horizontal, 9 slides na horizontal, 4 slides na vertical, 6 slides na vertical, 9 slides na vertical. E aqui eu consigo ver como que vai ficar na impressão. Então aqui é no caso com 9 slides, que é a quantidade máxima permitida. Posso ver como ficaria com 2 slides? Ou como ficaria, por exemplo, com 6 slides? Então, essa que é basicamente a funcionalidade de impressão por folheto no PowerPoint, beleza? A imagem a seguir apresenta 2 efeitos de, aí a gente tem aqui uma lacuna, disponíveis no Microsoft PowerPoint 2016 em sua configuração padrão. Então eu tenho aqui 2 botões, um com uma seta apontando para a esquerda, escrito apagar, e um outro botão com 2 setas, uma apontada para a direita e outra para a esquerda, escrito dividir. Assinar a alternativa que preenche corretamente a lacuna do enunciado. Bora lá. A. Animação. Apagar e dividir são botões que dizem respeito a efeitos de animação? Errado. Por quê? A animação afeta apenas objetos dentro do slide, como texto e imagens. Quando estou falando aqui de apagar e dividir, estou falando de algo mais macro. Então é bem provável que apagar e dividir diz respeito a um efeito que age sobre os slides, sobre tudo isso aqui. A próxima. C. Apresentação de slides. Isso aqui não tem nada a ver, porque a apresentação de slides fala só sobre o modo de exibição dos slides. Então não tem nada a ver com esses botões. D. Fontes.
Afeta apenas a questão do tipo de letra, se é Arial, se é Times New Roman. E design também está errado, porque design vai cuidar de uma parte mais estética. Então, são as cores do slide, temas, mais a parte visual. Por eliminação, só sobrou aqui a B, transição. Porque o que acontece? Por exemplo, quando você tem um slide e você vai para o outro slide, tem como você fazer essa transição de um jeito simples, por exemplo, assim. Observem que só mudou normal. Tinha um slide, saiu outro. Mas tem também a possibilidade de você colocar um efeito de transição, como esse. Percebeu que agora já teve toda uma animaçãozinha bonita? Não foi só uma mudança de um slide para outro. Teve toda uma parte mais artística. Isso é um efeito de transição. Mais especificamente falando, o efeito de transição que eu usei aqui foi o efeito de apagar. E o efeito de dividir é esse daqui. Observem que os botões são bem intuitivos. Realmente, quando eu apliquei o efeito de apagar, o slide só sumiu se inclinando ali para a esquerda. E quando eu usei o efeito de dividir, a tela se dividiu. Então, a alternativa certa aqui é a B de bola. E pessoal, para ficar mais didático, bora ver na prática como que faz para a gente acessar o menu que tem esses botões com os efeitos de transição? Pessoal, eu estou aqui então novamente no meu slide e eu vou mostrar para vocês como que faz para a gente ver esses efeitos de transição. Primeiro, vou clicar aqui no slide sobre o qual eu quero aplicar esse efeito de transição e depois eu vou vir aqui na guia de transições. Observem as possibilidades que nós temos. Temos aqui transformar, temos também aqui esmaecer, empurrão, apagar, dividir, enfim, tem 1001 opções. E o bacana dessas transições é que elas dão ao mesmo tempo uma certa dinamicidade e uma certa elegância para suas apresentações, beleza? Com relação às ferramentas do ambiente Microsoft Office 2024, julgue o item que se segue. No PowerPoint é possível mostrar, ocultar ou formatar elementos como títulos de eixos ou rótulos de dados por meio do botão Estilos de Gráfico. Essa daqui, pessoal, ela tá errada. Por quê? O que acontece no PowerPoint quando você insere um gráfico? Quando você coloca um gráfico no PowerPoint, vão aparecer 3 botões ao lado dele. O primeiro botão é de elementos do gráfico, é o botão que serve para mostrar ou ocultar elementos como títulos do eixos, rótulos, legendas, linhas de grade, etc. Então esse primeiro botão de elementos, ele vai esconder ou mostrar elementos do gráfico. O segundo botão é estilos de gráfico, que serve para alterar a aparência visual do gráfico, como por exemplo a questão das cores, etc. E o terceiro botão é de filtros de gráfico, que ele é usado para filtrar quais dados aparecem no gráfico. Então, essa questão aqui de mostrar, ocultar ou formatar elementos vai ser modulada pelo primeiro botão, que é o botão de elementos do gráfico. No caso, o botão estilos do gráfico, ele vai servir para cuidar da aparência visual. Por isso que essa daqui está errada. E pessoal, para ficar mais didático, bora dar uma olhada nisso na prática, no próprio PowerPoint? Pessoal, eu estou aqui então no meu PowerPoint e eu vou então mostrar como que funcionam esses botões do gráfico. Vou vir aqui em inserir, vou clicar aqui em gráfico e eu vou escolher aqui um gráfico simples, de barras. E aí, observe que ao lado do meu gráfico apareceram 3 botões. Esse primeiro botão, que tem o desenho de um mais, é o botão de elementos do gráfico. O que esse botão faz? Ele serve para definir quais elementos vão aparecer ou desaparecer
e para formatar esses elementos. Então tem aqui eixos, títulos, rótulos de dados, barras de erros, linhas de grade, etc. O segundo botão, que é representado por um pincel, é estilos de gráfico. E ele serve para cuidar da parte visual. Então aqui, por exemplo, eu consigo mudar o estilo do gráfico, a parte mais gráfica mesmo. Vou deixar esse preto aqui porque eu achei bonito. E o terceiro botão, que tem aqui o desenho de um funil, é o filtro de gráfico, que ele é usado para filtrar quais dados aparecem no gráfico. Então, por exemplo, posso escolher aparecer aqui só a série 1. Então, são esses os 3 botões que aparecem no PowerPoint quando a gente cria um gráfico. Revisando, o botão de elementos do gráfico, que serve para definir quais são os elementos que vão aparecer, que vão sumir também para formatá-los. Estilos de gráfico, que serve para alterar a aparência visual. E filtro de gráficos, que serve para filtrar quais dados vão aparecer no gráfico. Beleza? Um usuário preparou uma apresentação por meio do Microsoft PowerPoint 365, isto é, a versão do PowerPoint que está baseada em nuvem, em sua configuração padrão e deseja ocultar alguns slides, de modo a não exibi-los na apresentação. Para marcar um slide como oculto, o usuário deve clicar com o botão secundário do mouse, também chamado de botão direito, sobre o slide desejado e no menu de contexto que se abre. Pessoal, o menu de contexto é aquele submenu ligado a alguma configuração específica. Então, por exemplo, quando você está na área de trabalho e aí você clica com o botão direito do mouse em cima de uma pasta, aparece aquelas opções: renomear, copiar, colar. Esse é o menu de contexto. É um menu que ele é limitado a um contexto de um software ou parte de um software específico. E no menu de contexto que se abre, escolher a opção. Pessoal, questãozinha muito tranquila. Ela está querendo saber basicamente qual que é a opção que a gente tem que clicar no menu de contexto para ocultar o slide. O que acontece quando a gente oculta o slide? Ele continua ali no arquivo, mas ele não vai ser exibido na apresentação. Bora agora ver então cada alternativa. A. Marcar slide como oculto. Não é o texto que aparece. B. Marcar como oculto. Também não é o texto que aparece. D. Bloquear a exibição. Isso aqui nem tem no PowerPoint. E. Não exibir. Não existe no PowerPoint. Então só sobra aqui a C. Ocultar slide. E pessoal, a título de curiosidade, essa funcionalidade ela é praticamente a mesma, tanto no PowerPoint 365, que é o que está baseado em nuvem, como no PowerPoint normal, que é instalado no computador localmente. É só você clicar com o botão direito do mouse e em ocultar slide. E pessoal, para ficar mais didático, bora ver na prática como que a gente faz para ocultar um slide no Microsoft PowerPoint 365. Pessoal, eu estou aqui então no meu Microsoft PowerPoint 365 e observe que tem um arquivo com 3 slides. A primeira slide está escrito: este slide deve aparecer. No segundo slide está escrito: este slide não deve aparecer. E no terceiro slide está escrito, como no caso do primeiro, este slide deve aparecer. E aí, quando eu for apresentar esse slide, eu quero ocultar esse segundo slide, que está com texto. Este slide não deve aparecer. Como que eu faço? Eu vou vir aqui com o meu botão direito do mouse. Observem, que abre esse menu contextual. E eu vou aqui procurar a opção ocultar slide, que é essa opção que está do lado de um olhozinho com risco. E aí eu vou clicar. Observem que quando eu ocupo o slide, ele fica meio apagado aqui, nessa visualização de slides que eu tenho como editor. Então, agora eu vou ir para a apresentação de slides. E como esse slide está oculto o segundo, ele não vai aparecer. Bora lá? Então, vou vir aqui em apresentação de slides e vou em do começo. Primeiro slide. Vou para o próximo. E terceiro e último slide. Observem que já pulou do primeiro para o terceiro slide. Porque o segundo slide é aquele slide que estava marcado como oculto. Então, na apresentação, só foram exibidos o primeiro e o terceiro slide. E essa é, então, a funcionalidade de ocultar slides no PowerPoint 365. Beleza?
O Microsoft PowerPoint é uma ferramenta poderosa para criar apresentações visuais impactantes, possibilitando organizar informações em slides com textos, imagens, gráficos e animações. Acerca desse assunto, avalie as sentenças a seguir. Temos aqui então duas sentenças. É possível inserir elementos do tipo equação no Microsoft PowerPoint. Essa primeira aqui, pessoal, ela é verdadeira. Quando a gente vai na aba de inserir o PowerPoint, uma das opções do tipo de objeto que a gente pode inserir é equação. Equação matemática mesmo, normal. Agora bora ver a segunda sentença. Por que o recurso equação no Microsoft PowerPoint não suporta o recurso de equação à tinta presente no Microsoft Word? Pessoal, para começo de conversa, o que é equação à tinta? Quando você vai no PowerPoint para inserir equação, tem equações já prontas, que já vem no programa, e tem também a opção de você desenhar ou escrever a sua própria equação. Vai aparecer uma telinha e aí você pode escrever a equação, seja com o mouse, com uma tela sensível ao toque ou com um pincel especializado, e aí o programa vai reconhecer e transformar aquilo ali numa equação para ser colocada no slide. Então é basicamente você desenhar uma equação. Essa funcionalidade, ela está presente no Word, mas ela também está presente no Microsoft PowerPoint. Então por isso que essa daqui, ó, ela é falsa. Pelo contrário, ó, o recurso equação Microsoft PowerPoint suporta o recurso de equação à tinta presente no Word. Então esse recurso de equação à tinta presente no Word também está presente no PowerPoint. Então a primeira está certa e a segunda está errada. Acerca dessas sentenças, assinale a alternativa correta. As duas sentenças são verdadeiras e a segunda é uma justificativa correta da primeira? Errado. As duas sentenças são verdadeiras, mas a segunda é uma justificativa correta da primeira? Errado. C. A primeira sentença é verdadeira, ok, e a segunda é falsa? Certo. Então, a alternativa certa aqui seria de ciência exata. E pessoal, bora agora para o PowerPoint, para a gente ver na prática como que funciona esse recurso de equação à tinta. Pessoal, eu estou aqui então no meu PowerPoint e eu vou mostrar para vocês como que funciona o recurso de inserir equação. Vou aqui na aba inserir, aí eu vou aqui em símbolos, dentro de símbolos tem equação. Aí observem que aqui ó, tem várias equações, tem área de círculo, teorema binomial, expansão de uma soma, série de Fourier. Por exemplo, vou inserir aqui ó, área de um círculo. Cliquei aqui, aí a expressão está aqui, vou aumentar a letra, vou botar aqui uns 44. Então está aqui ó, a área de um círculo. A área é igual a π vezes r ao quadrado. Mas, além das equações prontas, tem também a possibilidade de eu escrever a minha própria equação usando o recurso de equação à tinta. E como funciona? Eu vou lá de novo na aba inserir, símbolos, equação, aí eu vou aqui ó, equação à tinta. E quando eu clico com equação à tinta, aparece ó, essa tela aqui, escrever expressões matemáticas aqui. E nessa tela você pode escrever usando o mouse, ou uma tela sensível ao toque, ou caneta. No meu caso aqui eu vou usar a caneta. Aí eu vou escrever algo aqui qualquer. Escrever aqui ó, C mais I igual E mais X. Então, ó, criei aqui uma equação. Vou aqui botar inserir. E pronto, ó. A equação que eu botei, agora ela está aqui. Então, essa aqui é a funcionalidade de equação à tinta. É basicamente você escrever uma equação e o sistema vai reconhecer ela e transformar em um objeto para você conseguir inserir na sua apresentação. Beleza? O Microsoft PowerPoint possibilita aos usuários desenvolver slides profissionais para palestras, reuniões e treinamentos. Considere um usuário editando uma apresentação construída em uma versão recente do PowerPoint em português. Este usuário, então, seleciona uma caixa de texto e decide editar seu conteúdo. Assinale a alternativa correta
que apresenta o atalho do teclado que permite realizar a operação desejada no PowerPoint. Pessoal, questão bem tranquila. Então o usuário ele adicionou uma caixa de texto e ele quer editar o conteúdo. E a questão está perguntando qual que é o atalho que ele tem que usar para conseguir fazer isso. Bora lá. A. F1. Errado. Por quê? F1 abre o menu de ajuda. A C. F3 também errado. Porque o F3 geralmente é usado para pesquisar. F4 também está errado. Porque F4 geralmente é usado para repetir a última ação. Então, por eliminação, só sobra o F2. O F2 ele serve para justamente editar texto do objeto selecionado. Pessoal, estou aqui então no meu PowerPoint e primeiro eu vou inserir uma caixa de texto. Vou aqui então na guia inserir, vou aqui em texto, caixa de texto. Aí desenhei a minha caixa de texto aqui. Observe o que acontece quando eu uso o atalho F2. Quando eu uso o atalho F2, dentro da minha caixa de texto, começa a ficar piscando esse pauzinho, que a gente chama de cursor. Quando o cursor está piscando, significa que a caixa de texto agora pode ter o conteúdo editado. Então, esse é o papel do atalho F2 no PowerPoint. Ele permite editar o conteúdo do objeto que foi selecionado. Beleza? Ao utilizar o PowerPoint 2019 para criar apresentações, o recurso de inserção de imagens permite personalizar os slides com elementos visuais. Para adicionar uma imagem armazenada no computador, qual das opções abaixo descreve corretamente o procedimento? Pessoal, questãozinha muito tranquila, muito fácil, mas eu circulei aqui um ponto importante. A gente está querendo adicionar uma imagem, mas é uma imagem armazenada no computador. Por quê? No PowerPoint, sobretudo nas versões mais atuais, tem a possibilidade de você adicionar uma imagem que está armazenada localmente, isto é, uma imagem que está salva no computador, mas também tem a opção de você buscar uma imagem na internet. E a questão deixou claro aqui que a gente está querendo adicionar uma imagem armazenada no computador. Bora ver então qual alternativa tem o caminho certo para a gente conseguir anexar uma imagem que está salva no computador. E a aba inserir e selecionar imagens online? Essa primeira parte está certa. E a aba inserir? Realmente, para a gente inserir uma imagem, a gente vai na guia de inserir. Mas a gente não está querendo selecionar uma imagem online. A gente está querendo selecionar uma imagem que está armazenada no computador. Então a A está errada. B. E a aba inserir, certo? E selecionar imagens? De cara, a gente achou a certa. Para você adicionar uma imagem que está salva no computador, é só você ir na aba inserir e depois de selecionar imagem. Aí vai abrir uma tela em que você vai conseguir navegar pelos seus arquivos e adicionar a imagem. Então a alternativa certa aqui, B de bola. E pessoal, para ficar mais claro, bora dar uma olhada no próprio PowerPoint para a gente ver como que a gente faz essa operação de adicionar uma imagem que está armazenada no computador? Pessoal, estou aqui então no meu PowerPoint e eu vou mostrar o caminho para adicionar uma imagem. Primeiro, a gente vai adicionar uma imagem que está armazenada localmente, isto é, que está armazenada no computador. A gente primeiro vai aqui na aba de inserir, aí clica aqui em imagens. E aí quando eu clico em imagens, abre essa tela do navegador de arquivos. Aí aqui eu já estou na pasta onde tem minha imagem, vou selecionar a imagem, clicar aqui em inserir. E pronto, inseri uma imagem que está armazenada no meu computador. Um outro caminho possível é a gente adicionar uma imagem diretamente da internet. Como que a gente faz? Novamente, a gente vai na aba inserir, vai em imagens online. Quando a gente clica em imagens online, aparece aqui essa tela. Por exemplo, quero adicionar uma imagem de balões. Clico aqui, exibir tudo, e aqui você pode escolher a imagem. Vou adicionar essa primeira aqui, selecionei, inseri e pronto. Então essas são as possibilidades de fontes de inserção de imagem no PowerPoint 2019, beleza? Um escrivão foi escalado para apresentar em uma audiência pública
os dados estatísticos de ocorrências registradas no primeiro semestre. Para tornar a apresentação mais atrativa, ele decidiu incluir ícones representativos, setas de conexão e quadros coloridos que destacassem as informações principais. No PowerPoint, qual ou quais recursos devem ser utilizados para inserir esses elementos gráficos de forma prática e personalizável? Pessoal, é o seguinte, então a gente tem aqui um escrivão que tem que fazer uma apresentação sobre dados estatísticos de ocorrência. Mas, para essa apresentação ficar mais atrativa, ficar mais interessante e principalmente mais didática, mais compreensível para quem vai estar assistindo, ele vai usar um recurso. E esse recurso inclui ícones representativos, setas de conexão e quadros coloridos. Inclui essas ferramentas que permitem dar um destaque para certas informações de modo a facilitar a assimilação de quem está ali assistindo a apresentação. E a questão está querendo saber qual que é o recurso que ele tem que usar para conseguir fazer isso, para incluir ícones representativos, setas, etc. Bora ver então alternativa por alternativa. A. Gráficos dinâmicos, pois permitem destacar informações com movimento e som. Pessoal, essa daqui ela tá errada. Por quê? Para começo de conversa, o que é um gráfico dinâmico? Imagine um gráfico normal. Por exemplo, imagina que você tem um gráfico de vendas de lápis por mês. Aí num eixo você tem quantidade de lápis e aí no outro eixo você tem o mês. É um gráfico estático. Você só consegue olhar ele ali, não consegue mudar nada. Quando é um gráfico dinâmico, ele permite que você visualize os dados de forma dinâmica. Então, por exemplo, você pode trabalhar com mais dados e você pode escolher a visualização desses dados. Você consegue identificar linhas de tendência. Então, o gráfico dinâmico é um gráfico que ele permite que você visualize os dados de uma forma mais dinâmica, facilitando muito a análise e tomada de decisão. Só que gráfico dinâmico não tem essa questão de informações com movimento e som, além do fato de ser mais direcionado para informações numéricas. Por isso que a A está errada. B. Smart Art, pois converte automaticamente qualquer texto em imagens estilizadas. Essa daqui, pessoal, ela está errada. Por quê? O que Smart Art faz? O Smart Art cria diagramas prontos, fluxogramas, hierarquias, ciclos, mas essa parte aqui de converter texto em imagens estilizadas, isso aqui não tem nada a ver. Isso aqui não é uma funcionalidade dele. C. Ferramentas, formas e galeria de ícones disponíveis na guia Inserir. Pessoal, o que seria uma forma no PowerPoint? Seria, por exemplo, uma seta. E o que seria um ícone? Um ícone seria, por exemplo, um sinal que é usado em placas ou que é usado para chamar atenção. Isso está relacionado com incluir ícones representativos, setas de conexão e quadros coloridos? Tá. Então a alternativa certa aqui seria de ciência exata. E pessoal, para ficar mais didático, bora ver no próprio PowerPoint como que funciona essas ferramentas de formas e ícones que estão na guia Inserir. Pessoal, eu estou aqui então no PowerPoint. Eu tenho aqui um slide com algumas informações sobre o ciência exata. E vamos usar esse slide para a gente ver uma aplicação prática das ferramentas de formas e ícones que estão dentro da guia Inserir. Então, por exemplo, eu tenho aqui ciência exata e aqui eu tenho uma definição do que é canal no YouTube, site focado em preparar estudantes para concursos públicos, com videoaulas e listas de exercícios de matemática, português, raciocínio lógico e informática. O que eu vou fazer? Vou vir aqui em Inserir, eu vou vir aqui em Formas e eu vou procurar uma seta para eu conectar a ciência exata com a definição. Então, procurando aqui, ó, achei essa seta. Desenhar aqui. Pronto. Observem que se eu tivesse, por exemplo, montando esse slide para apresentar num evento, essa seta já ajudaria a deixar a apresentação mais bonita esteticamente
E além disso, também ajudaria na compreensão. Qual que é a relação desse bloco de informação com esse? Então esse é um exemplo de uma forma. Agora bora dar uma olhada em ícones. Vou aqui de novo na aba inserir, vou em ícones. E aí aqui tem várias categorias. Vamos procurar aqui, ó, a categoria de educação. CD, educação. Por exemplo, tem aqui um lápis. Vou aqui inserir. Aí eu posso botar o lápis perto aqui do mestre Mário, porque ele que é o professor de português. Posso vir aqui também em ícones e procurar agora um ícone para uma outra área. Por exemplo, vou pegar aqui esse ícone de... seria uma calculadora. E eu vou botar aqui perto do Júnior, professor de matemática. E por aí vai. Então, dentro aqui da guia inserir, as formas de ícones são duas ferramentas extremamente úteis para quando você quiser deixar sua apresentação mais dinâmica, mais interessante e mais didática para quem for assisti-la, beleza? A respeito da edição de textos e apresentações nos ambientes Microsoft Office 365, julgue o item a seguir. No PowerPoint 365, isto é, na versão do PowerPoint que é baseada em nuvem, para remover a transição de um slide específico, o usuário deve selecionar o slide desejado, acessar a guia Transições e escolher a opção Nenhuma. Pessoal, revisão rápida. O que é efeito de transição? É você adicionar uma animação que dá um toque mais artístico. Porque geralmente, quando você passa de um slide para o outro, só tem um corte seco que vai para outro slide. Mas você pode, por exemplo, fazer com que essa transição aconteça com uma animação como de persianas ou do slide se movimentando. Então, o efeito de transição é basicamente isso. Você botar uma arte, algo bonito, na passagem de um slide para outro. E a questão está perguntando se no PowerPoint 365, para remover a transição, isso é, imagine que o slide ele já está com efeito de transição. Para remover ele, você tem que selecionar o slide selecionado, acessar a guia Transições e escolher a opção Nenhuma. Isso aqui é certo. Realmente, para você adicionar um efeito de transição no slide, você tem que ir lá em Transições e escolher o efeito. E aí o slide vai até ter uma marcaçãozinha que é de uma estrela. E para você remover o efeito de transição, é só você selecionar o slide e apertar a opção Nenhuma. Por isso que essa aqui está certa. E pessoal, para ficar mais didático, bora ver na prática como que a gente remove e adiciona transição de um slide no PowerPoint 365? Pessoal, estou aqui então no PowerPoint 365. Aí observem ó, que eu tenho 3 slides. E aí, eu vou vir aqui em apresentação de slides. Vou vir aqui do começo. Slide 1. Passo para o lado, slide 2. Passo para o lado, slide 3. Observem que a passagem de um slide para outro é bem seca. Vamos agora então adicionar um efeito de transição. Eu vou adicionar o efeito de transição aqui no slide 2. Então, quando passar do slide 1 para o slide 2, vai ter esse efeito de transição. Como que eu faço? Seleciono aqui o slide 2. Aí eu venho aqui em transições. Eu vou escolher aqui... vou escolher cortinas. E observem que agora no slide 2 ele está com uma estrelinha que indica que tem uma animação ou transição. No caso aqui tem uma transição. Vamos então voltar para o slide 1. Agora eu vim aqui em apresentação de slide do começo. Estou no slide 1. Agora observem a mágica quando eu passo para o slide 2. Vocês viram que agora ficou mais suave e também ficou mais bonito? Porque eu adicionei um efeito de transição. Vou aqui sair do meu modo de apresentação. E se eu quiser retirar esse efeito de transição, como que eu faço? Com o slide aqui selecionado, eu vou em transições. Aí, abre aqui esse menu, é só procurar aqui nenhum. E observem que quando eu seleciono nenhum aqui na guia de transições, a estrelinha some. Então agora, se eu voltar aqui, apresentação de slide do começo, do slide 1 para o slide 2, não tem, mas não é efeito de transição. Então, basicamente, para remover a transição do slide específico,
como a questão falou, é só selecionar ele, acessar a guia Transições e escolher a opção nenhuma, beleza? No Microsoft PowerPoint, há diferentes opções no que se refere ao intervalo de impressão. Uma dessas opções é... Pessoal, é o seguinte. No PowerPoint é possível que você imprima a sua apresentação. E dentro do menu de impressão tem uma configuração chamada intervalo de impressão. E lá temos algumas possibilidades de como imprimir a nossa apresentação. A questão está querendo saber qual alternativa apresenta uma dessas possibilidades. B. Último slide? Se não existe. C. Primeiro slide? Também não existe. D. 4 primeiros slides? Você até consegue personalizar a sua impressão de modo que você possa imprimir os 4 primeiros slides. Mas essa opção escrita assim, 4 primeiros slides, não existe. Slide atual? Slide atual existe. Então a alternativa certa aqui, a de acertou. E pessoal, para ficar mais didático, bora agora pro próprio PowerPoint para a gente ver na prática como que funciona essa questão do intervalo de impressão. Pessoal, eu tô aqui então no meu PowerPoint, aí eu vou vir aqui na aba de arquivo, aí eu vou vir aqui em imprimir, e dentro aqui do menu imprimir, eu vou clicar aqui, ó, abaixo de configurações, imprimir todos os slides. E aí quando eu clico aqui, abre um submenu com as opções de intervalo de impressão. E quais opções são essas? Tem imprimir todos os slides, que é uma opção autoexplicativa, você imprime todos os slides. Imprimir seleção, isso é, você imprime somente os slides que foram selecionados previamente. Imprimir slide atual, isso é, você imprime somente o slide que está selecionado naquele momento, que é inclusive a resposta da nossa alternativa. E intervalo personalizado. Nesse intervalo personalizado, você consegue definir faixas de slide que você vai querer imprimir. Então, por exemplo, quero imprimir do slide 1 ao 5 e depois do slide 8 ao 10. Então, essas são as 4 possibilidades que existem dentro das opções de intervalo de impressão no PowerPoint, beleza? No PowerPoint 2016 BR, em um notebook Intel com Windows 10 BR 64 bits, um técnico educacional de multimeios didáticos está montando uma apresentação de slides. Nessa atividade, ele clicou na guia Inserir na barra de menu, o que resultou no surgimento de diversos ícones na faixa de opções. Entre esses ícones, um se destina a inserir um elemento gráfico para comunicar informações visualmente. Os elementos gráficos variam desde listas gráficas e diagramas de processos até os mais complexos, como os diagramas de Venn e organogramas. Esse ícone é conhecido por... Pessoal, é o seguinte, então tem um técnico educacional, ele está montando uma apresentação e ele tem que inserir um elemento gráfico que vai ajudar a comunicar informações visualmente. Então ele precisa criar representações visuais, como diagramas, fluxogramas, organogramas. É basicamente uma ferramenta para representar informações de uma forma visual, enxuta e direta. Essa funcionalidade é Smart Art. O que é Smart Art? Em uma tradução, seria algo como uma arte inteligente. É basicamente uma ferramenta do PowerPoint que permita que você organize informações de um jeito dinâmico e visual. Então, por exemplo, imagina que você está querendo representar a hierarquia de uma empresa. Você pode, com Smart Art, criar um organograma. Então, por exemplo, o presidente vai estar aqui, aí aqui vai estar o vice-presidente, abaixo do vice-presidente tem o diretor de RH, depois tem o diretor de marketing, depois tem o diretor financeiro. Isso aqui, que é o organograma, você consegue fazer por meio do Smart Art. O Smart Art ele é muito usado, como a própria questão mostrou aqui, para fazer diagramas de processos, também para fazer organogramas. Então, toda vez que você tiver que organizar muita informação com uma ferramenta visual no PowerPoint, você vai usar Smart Art. Mas aí vem a questão, Natanael, as outras alternativas também não tratam
de funcionalidades que estão dentro da guia Inserir e que também trabalham com elementos gráficos? Sim. Mas como que eu poderia sacar que elas estão erradas? Por causa de um detalhe capcioso. Essas alternativas, elas estão com os nomes errados. Então, por exemplo, essa aqui está Clip Art. Se for em inglês, seria Icons. Se for em português, seria ícones. Então, ó, o nome aqui está errado. A B aqui está Flip Art. Também está errado. Se fosse no PowerPoint em inglês, seria 3D Models. Em português, seria Modelos 3D. Essa D aqui. Essa D está autoexplicativa. Isso aqui é o quê? É um gráfico. Em inglês, seria Chart, que é gráfico em inglês. Em português, seria gráfico. Então, pessoal, quando aparecer alguma questão que mostra ali algum ícone, alguma ferramenta, observe se o nome está certo, se ele está correspondendo à ferramenta. Porque observe que aqui, ó, se você associasse o nome com o desenho, com o ícone, você veria que a A, a B e a D estariam erradas. Então, por eliminação, você marcaria a C, que é a certa. Então, mesmo se você não soubesse Smart Art, mas você soubesse o nome ali das ferramentas presentes dentro da guia Inserir, dá pra você matar essa questão. Então, a alternativa certa aqui é de ciência exata. E, pessoal, bora pro PowerPoint pra gente ver na prática como que funciona essa funcionalidade Smart Art. Pessoal, eu tô aqui então no meu PowerPoint e eu quero inserir uma Smart Art para representar a hierarquia dentro de uma empresa. Como que eu faço? Eu vou aqui então na guia de inserir, aí dentro de inserir vou procurar aqui Smart Art, tá aqui. Aí quando eu clico em Smart Art, tem algumas opções aqui, tem tudo, lista, processo, ciclo, hierarquia. Vou aqui em hierarquia, vou escolher essa daqui, seu organograma. Então, ó, agora aqui é só eu botar os cargos. Então, no topo tá o presidente. Vou botar aqui presida. Aí, abaixo dele tá o vice-presidente, VP. E abaixo do presida e do VP tem diretor de RH. Tem também diretor financeiro e tem também diretor de operações. Então, essa ferramenta ela pode ser muito útil, por exemplo, no caso de apresentações corporativas, ou também, por exemplo, se você for da área de engenharia ou da área de serviços, aí você tem que montar um fluxo de como funciona certo processo. Você também pode vir aqui em inserir Smart Art. Aí tem também aqui algumas opções que são úteis para processos, para atividades. Então, basicamente, essa que é a função da Smart Art. É permitir a representação visual de informações que às vezes são um pouco mais complexas ou que vão demandar conexão de vários pontos, beleza? Para incluir uma animação em um objeto no PowerPoint 2016, qual é o caminho correto no menu? Pessoal, antes da gente responder essa questão, bora dar uma revisada rápida sobre o que é objeto no PowerPoint? Basicamente, objetos são todos os elementos que podem ser adicionados a um slide, exceto o próprio fundo. Eles podem ser movidos, redimensionados, isso é, eles podem ter o tamanho alterado, formatados e até animados, permitindo que você personalize sua apresentação de forma dinâmica. Alguns exemplos comuns de objetos incluem caixas de texto, imagens, formas, gráficos, smarts, vídeos e áudios. Então, pessoal, basicamente, um objeto no PowerPoint é tudo que você pode colocar no slide, menos o próprio fundo. Então, por exemplo, esse texto aqui todo é um objeto, essa caixa de texto é um objeto, então tudo isso é um objeto. E no PowerPoint podemos incluir uma animação. Então, por exemplo, imagina que de repente eu quero fazer essa caixa
aparecer de um jeito bacana. Ó, observe que essa caixa ela veio pulando, então foi uma animação. Então eu adicionei uma animação ao objeto caixa. A questão está perguntando qual que é o caminho que a gente tem que seguir para conseguir incluir uma animação em objetos. Bora lá. A. Inserir animação? Nada a ver. Porque a aba inserir ela serve para colocar elementos no slide, como imagens, formas, gráficos, vídeos, etc. C. Design animação? Nada a ver. Por quê? A aba design ela é usada para definir o visual do slide, cores, temas, estilos e fundos. Não tem nenhuma função de animação nessa aba. Ela cuida só da aparência, não de movimento. D. Transições animação? Essa daqui também está errada. Por quê? A aba de transição ela controla apenas os efeitos entre os slides, como desvanecer, cortina, empurrar, vir girando, até esse mesmo que eu apliquei aqui na caixa de texto. Mas transições cuida só dos efeitos das animações entre os slides. Por eliminação só sobrou a B, animações, e depois adicionar animação. Então a alternativa certa aqui, B de bola. E pessoal, para ficar mais visual, bora ver na prática como que a gente faz para animar um objeto no PowerPoint? Bom pessoal, eu estou aqui então no meu PowerPoint e observem que nesse slide eu tenho 3 objetos. Eu tenho aqui uma imagem, eu tenho um bloco de texto aqui, Cruzeiro Esporte Clube, e eu tenho um outro bloco de texto que é com trecho do hino do Cruzeiro. E eu quero adicionar a esses objetos algumas animações. Como que eu faço? Primeiro, eu vou selecionar o objeto que eu quero animar. Então, vou começar aqui ó, pelo Cruzeiro Esporte Clube. Aí depois eu venho aqui em animação. Aí eu vou em adicionar animação. E aqui eu vou escolher qual animação que eu quero adicionar. Tem animações de entrada, ênfase, saída, tem caminhos de animação. Eu vou escolher aqui caminhos de animação loops. Beleza. Um objeto já está animado. Agora eu vou selecionar o segundo objeto, que no caso é o escudo do glorioso Cruzeiro. Selecionei, já estou na aba de animações, vou em adicionar animação. Então, vou botar aqui rotação. E agora eu vou aqui no terceiro, que é no caso o trecho do hino, vou adicionar animação e eu vou botar elástico. E, pessoal, uma coisa interessante das animações, observem as categorias dela. Ó. Tem as animações de entrada. Para que servem as animações de entrada? Elas servem para fazer o objeto aparecer. Então assim, o espaço está vazio, o objeto aparece com uma animação de entrada. Tem a animação de ênfase, que é para dar ênfase, que é quando o objeto já está lá, então vai dar um destaque para ele. E tem a animação de saída. Então, por exemplo, essa primeira aqui do Cruzeiro é de loops, ela é só de movimento. Agora, por exemplo, essa outra aqui, da imagem do Cruzeiro, ela é de rotação, ela é de ênfase. E a terceira é elástico, ela é de saída. Bora agora ver como ficou essa nossa apresentação bonita? Vou aqui em apresentação de slides e vou do começo. Então, ó, apertar para o lado. Observem que Cruzeiro Esporte Clube ficou girando por aqui. Agora eu vou para a próxima animação, que é a do escuro girando. E eu vou para a terceira animação, que é de saída do hino. Então, esses foram alguns exemplos de animações que podemos aplicar aos nossos objetos, beleza?